E aí galerinha, tranquilinho? Bora continuar com os vídeos aqui de MongoDB. Desculpem pela qualidade do microfone. É que eu tô sem grana também para comprar um microfone decente, que custa uns 300, 400 reais. E o YouTube não me dá dinheiro para poder fazer isso. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, continuando a aula anterior, falando um pouco sobre o ambiente mesmo, né? Como que é a parte inicial do Mongo, do comando, dos comandos do Mongo, e mostrar para vocês a interface, entrar um pouquinho mais de detalhes em cima disso, um pouquinho mais. Então vamos lá. Vou abrir aqui novamente a pasta MongoDB, só para poder relembrar vocês. Eu abro aqui o bin, só para relembrar. O MongoD é o banco de dados, a instância do banco de dados, ao qual você tem que deixar aberto para poder ter as conexões. E o MongoExe é o que você executa os comandos. Então eu vou abrir primeiro o MongoD, ele vai executar, blá 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 blá, não explodiu, então tá bom. E vou rolar o MongoE. Ok? Acessou, pá. Opa, sem querer deu Ctrl alguma outra coisa. Na verdade era para ser o CLR. Ou CLS, desculpa. Então, a partir do momento que quando você entra numa base padrão. Então, se eu pegar aqui e colocar, como que eu posso saber qual é a base que eu tô? Ou pelo menos as coleções das bases, das coleções da base ao qual eu estou. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um show collections. Olha aqui, ó. Lembra que na verdade eu não cheguei a fazer, eu tinha errado aqui no teste. Eu tenho aqui o messages e o user. Mas de qual base que eu estou falando? Quer ver? Ó? Show DBs. Eu estou fazendo nessa daqui, ó, que é a teste. Tanto que eu vou colocar aqui, ó, use teste. E eu vou colocar aqui de novo, ó, show collections. Na hora que entra, sempre quando você abre, pelo menos que eu saiba, não sei que tem alguma outra instância, quando você entra, você sempre entra na base teste. Então, se eu rodar alguma outra coisa, se eu fizer algum outro comando, eu vou estar na base teste. Então, como que eu mudo de base? É a mesma coisa praticamente como se fosse em outras bases de dados, um SQL, alguma coisa do tipo, pelo menos no MySQL é que eu use, e neste caso eu vou colocar, por exemplo, loja. Mudou, switched to DB loja. Aí eu vou querer saber quais são as coleções que estão aqui dentro. Então, show collections. Produtos. Quando eu estou falando de collections, não se esqueçam que collections é como se fosse as tabelas da minha base de dados aqui no MongoDB. Só que não se esqueça que a estruturação das bases são diferentes. Documentos são diferentes de tabelas. Outra coisa, vocês estão vendo que eu vou dar um CLR aqui de novo, CLS, desculpa, eu sempre confundo. Eu vou colocar aqui, ó, show DBs. Não precisa colocar o ponto e vírgula, tá? Eu coloco por padrão, porque eu gosto de colocar o ponto e vírgula. Aqui você pode colocar ponto e vírgula também. Veja que aqui eu tenho admin, local, loja, teste tutorial, Twitter Archive e vídeos. Daqui são de outros estudos que eu andei fazendo também. Então, se eu quiser mudar, só vou poder mostrar. Então, eu vou botar um use, por exemplo, loja. Mexi. Se eu quiser ir para o tutorial, use tutorial. E se eu quiser ir para uma tabela ao qual não existe, para uma base de dados ao qual não existe? Por exemplo, use churros. O que aconteceria se eu fizesse isso? Ele muda. Por que que ele muda? Ele, traduzindo bem porcamente, é como se ele olhasse para você e falasse, ó, irmão, não tem, ok, eu ainda não tenho, mas se você quiser, o espaço está livre para você quiser criar a base que você quiser, inserir o documento que você quiser e caso queira, criar a coleção que você quiser. E como que eu crio a coleção? Aqui dentro, eu crio a coleção fazendo um insert. Então, eu vou fazer o db. Aí, a partir deste momento que eu mudei para a base de dados, aí eu começo a criar a coleção. Não vou entrar em detalhes, vou fazer só mais um comandinho antes de terminar aqui.
Por exemplo, se eu quiser saber quais são os status da minha base de dados, como assim os status? Qual que é o tamanho, tudo mais. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, use loja, ok? Pois afinal de contas, a loja ela já tem uma coleção, mesmo sendo pouca. Se eu quiser saber qual que é o status, por exemplo, db.stats. Aí eu mostro, olha só, db loja, então collections eu tenho uma, views eu tenho nenhuma, objeto eu tenho um, o tamanho médio do objeto 65, que eu lembro aqui está em kbytes, ok? Tamanho, blá blá blá, index size, index, eu só tenho um index só na minha base de dados e tá ok. Ok? Só isso. Eu já consigo ter uma noção sobre qual que é o tamanho da minha base, qual da base que eu estou usando. Ah, putz, eu quero saber qual é a base que eu estou usando. db.stats, db.stats. Tanto que, vou fechar aqui novamente, vou abrir aqui o mongo.exe, não se esqueça que o mongo.exe, CLS, cacete. Mongo.exe é o que você vai estar fazendo o comando. E eu vou colocar aqui db.stats. Olha só. Quando entra, como eu disse, ele entra na tabela de teste. Então, eu estou mexendo, eu vou entrar, vou criar uma tabela, vou mostrar que eu sou monstrão e blá blá blá, você entrou e já criou, você vai criar na teste. Ok? Vou dar um drop, você vai entrar na teste. Bem provável que tenha algum outro comando que você já entre em alguma outra base, mas eu não lembro de cabeça. Ok? Bem, pelo menos até agora é isso. E se eu quiser, eu dizer uma coisa, por exemplo, eu vou aqui, ó, show dbs. Aí eu vou mudar para use teste, ok? Aí eu vou colocar db.showcollections, que é o que tem aqui dentro. Então eu vou colocar, por exemplo, db.loja.produtos.stats. Eu também vejo qual que é aqui do meu documento. Aí vai mostrar tudo isso daqui que a maioria também não faço muita ideia do que é, mas você consegue pegar a descrição dos documentos ao qual você está trabalhando. Neste caso aqui eu estou tratando da minha coleção. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre documentos, como criar e tudo mais. Belezinha? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Não se esqueça de compartilhar, de assinar. Tem lá os sininhos, se tem alguma dúvida, pergunta. E tudo isso aí. Até mais, pessoal!